Então, meus amados irmãos, a continuação do primeiro vídeo, a gente vai ver aqui que Deus está repreendendo através do profeta Malaquias os sacerdotes que estavam recebendo os dízimos e as ofertas alçadas naquela ocasião e não estava aplicando da forma correta. Eles estavam pervertendo os direitos dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados. Eles não estavam dando para essas pessoas, porque o dízimos daquela época era para que os sacerdotes recebessem do povo que davam dízimo e dividisse com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, né, os necessitados, e com os levitas que não tinham direito na herança. Só que esses sacerdotes estavam roubando a Deus, porque eles não estavam distribuindo da forma correta, estavam só pegando para ele, para os bens dele pessoal, que é o caso de hoje de muitos pastores que recebem os dízimos e as ofertas da igreja e não distribui com os necessitados. Aí você vê aqui no capítulo 2, verso 7, olha que diz aqui de Malaquias: porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência e da sua boca buscaram a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho e muito fizeste tropeçar na lei. Então, a Bíblia diz que estes sacerdotes, eles se desviaram da obediência de Deus para seguir seus próprios caminhos, seus próprios entendimentos, suas próprias ganâncias, né? E fazem os filhos de Deus, os servos do Senhor, tropeçarem na lei, porque a Bíblia fala que o dízimo foi aplicado na lei judaica, na lei de Moisés. E o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas que se nós tropeçar em uma só item da lei, nós já está debaixo de maldição. Então, se a gente pagar o dízimo da lei, você é obrigado a cumprir todos os outros mandamentos da lei. Se você não cumprir, você já está debaixo de maldição. Por isso que nós vemos hoje na igreja muitos irmãos doentes, enfermos, não existe mais cura, poucas igrejas se faz libertação, né? Os crentes estão mais doentes do que o povo do mundo. Por quê? Os pastores estão ensinando, levando maldição para a igreja, aplicando coisas que estão dentro da lei, fazendo o povo seguir, botando fardo pesado nos ombros das pessoas que não vão conseguir suportar, né? Então, a gente já vê aqui, irmão, o verso 1. Agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós, se o não ouvide e se não pupuserde no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, meus amados irmãos, eu estou aqui explicando um pouco para vocês que eram os sacerdotes daquela época que estavam roubando os dízimos e as ofertas alçadas. Não é o povo, como muitos pastores dizem por aí, não. Vamos ler aqui, eu quero explicar rapidão dentro desse vídeo o que é oferta alçada para vocês. Diz aqui, ó, capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam, oferta alçada de todo o homem cujo coração se mova voluntariamente, dele tomarei a minha oferta alçada. Então, dízimo, oferta alçada é o dízimos dos dízimos, e é voluntariamente, você não é obrigado a dar, você não é obrigar, se você não der, você está amaldiçoado. A Bíblia diz aqui, aquele que se encontra o coração voluntariamente. Aí ele diz aqui, a oferta alçada é essa aqui, ó. Esta é a oferta alçada, versículo 3. Alçada, que tomarei ouro e prata e cobre e azul e purpura, né, e carmesim, linho fino e pele de cobras e peles de carneiro, 30 de vermelho e pele de texugos e a madeira de centrim, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso. Então são todas essas coisas que se chama oferta alçada, toda aquela oferta que você dá voluntariamente, seja de alimento, seja de ouro, de prata ou de cobre, né? Então, que fica bem claro aí, em nome de Jesus, que esses ladrão que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas de Malaquias não era o povo em si, mas era os sacerdotes. E Deus queria fazer um concerto com a tribo de Levi, que não estava devolvendo o dízimo. Não tem nada a ver conosco. Hoje o dízimo da graça é aquele que você dá, que
te propôs o teu coração, aquele que dá com alegria, aquele que dá voluntariamente. E Deus não vai deixar de te abençoar ou deixar de te amaldiçoar se você der o dízimo ou se não dá, porque não adianta a gente dar o dízimo de Malaquias na igreja, mas se você não ama teu irmão, se você não perdoa quem te ofende, se você não é uma pessoa que age com misericórdia, isso é perdido. Esse dízimo não vai passar da igreja até o trono do Senhor, não. Vai servir para a igreja, para ajudar as pessoas, mas não vai chegar na presença de Deus. Porque tem gente que dá o dízimo, ele cumpre todo o ritual religioso, mas ele não ama, ele não perdoa, ele só julga, ele só aponta, ele só critica, não ajuda mais ninguém. Então não adianta, né? Como disse o próprio Senhor Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo do endre, da hortelã e do cumim, mas tem negligenciado o preceito mais importante da lei, que é a justiça e a misericórdia. Então não adianta a gente dar tudo essas coisas se você não dá por amor, como de Paulo. Se você pegar seu corpo e jogar um galão de gasolina, tocar fogo por uma pessoa para morrer no lugar de outra pessoa, se isso não foi por amor, de nada valerá. Entendeu? Então eu deixo esse vídeo aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus amado, que vive e reina para todo sempre. Então hoje está explicando aí, viu? De uma forma mais, entendeu? Para que vocês entendam que quem estava roubando eram os sacerdotes, que hoje são os pastores. Não era o povo que estava roubando os dízimos. Eram os sacerdotes que estavam pervertendo os direitos dos necessitados. Eles pegavam o dízimo que era para ajudar essas pessoas e não estavam ajudando, não estavam distribuindo. Estavam pegando só para os seus bens materiais, coisa e nada. Amém? Que Deus abençoe.